Bom, pessoal, a gente vai passar para um tempo precioso da nossa reunião, né? E nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu queria chamar a mulher mais linda dessa igreja aqui. Olha lá. Queria chamar a Aline, minha esposa. Nós nos conhecemos nessa comunidade e poder ver ela servindo aqui, poder servir com ela aqui é um privilégio. Então eu queria pedir para que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos abençoar e orar por ela. Eu pedir para que o Senhor continue se manifestando e falando aos nossos corações. Amém? Pai, nós te damos graças por esse tempo. Jesus, nós queremos pedir para que o Senhor abra os nossos corações, Pai. Abra os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, a fim de que a sua semente ela caia em um solo fértil, em um solo propício, para que renda frutos, para que gere frutos, para o louvor do seu nome, Pai. Nós pedimos para que o Senhor nos mantenha atentos àquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Não nos poupe, Senhor, daquilo que é plano seu, Pai. Que nós possamos ser encontrados, Pai. Que nós possamos ser exortados, que nós possamos ser encorajados, consolados à medida da necessidade pessoal que cada um tem aqui. Nós oramos pela Aline, nós cremos que essa palavra já passou pelo coração dela, que o Senhor já tratou algo pessoal aqui, Pai. E nós pedimos para que isso se estenda sobre a comunidade. Nós pedimos para que diminua ela, cresça ao Senhor. Nós pedimos para que a insuficiência dela seja suprida pelo Senhor, pela tua grandeza, Pai. Nós repreendemos todo temor de homens e nós declaramos sobre ela a coragem que vem do Senhor. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. Assim nós oramos, damos graças ao teu nome, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, gente. Peraí, deixa eu me resolver com a tecnologia aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Aline. Como todo mundo já sabe, sou esposa do Gabriel. Gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então eu peço que vocês sejam misericordiosos comigo, porque eu estou muito nervosa. Muito nervosa. Deixa eu esperar meu esboço. Deixa eu ver como funciona isso aqui. Funciona. Então, gente, de novo, tenham misericórdia, viu? Porque eu estou muito nervosa. Hoje, eu vim trazer uma palavra que foi uma palavra que o Senhor me deu ano passado, que era sobre o solo fértil, um coração fértil. Porque já tem um tempo já que a gente tem sido ministrado aqui na nossa comunidade sobre dar frutos, frutificar. E, às vezes, eu ficava um pouco perdida no sentido de que muitas vezes a gente fala tanto de fruto e a gente não fala do que a gente precisa para isso. Então, hoje eu vim trazer essa palavra sobre o solo fértil, baseado na parábola do semeador. Então, vamos lá. Antes de tudo, então eu estou com a ideia da gente construir uma ideia junto aqui, né? Quem aqui sabe o que é uma parábola? Então, vou pedir para vocês levantarem a mão. Então tá, então vamos lá. Bastante gente até. Então vamos lá, o que é uma parábola? Como eu já falei no começo, né? A minha ministração de hoje, ela é baseada na parábola do semeador. Então acho que é muito importante a gente, como leitor e como cristão, nós temos filhos inteligentes. Então, para a gente ler um texto, é sempre importante a gente saber o que é o texto que a gente está lendo. Então, só contextualizando assim de forma rápida, uma parábola, vou passar aqui. Ai, eu adorei isso.
É importante a gente saber que uma parábola é uma história fictícia. Então, sempre que a gente lê nas Escrituras uma parábola, a gente já sabe que é uma história inventada. Então, a parábola do semeador, ela foi uma história que o Senhor Jesus ele criou ali no momento para provocar a reação daqueles que estavam ouvindo. Isso é muito importante, porque se a gente sabe qual é o modelo, o tipo de texto que a gente está lendo, fica mais fácil da gente aproveitar aquele texto. Então, sempre que a gente lê uma parábola, é importante a gente ver o público para quem ele foi destinado, a época, o contexto histórico e o objetivo da mensagem. Então, pensando nisso, né? A parábola do semeador, eu estou passando assim de forma rápida para a gente não perder muito tempo, mas acho que é uma informação importante. A parábola do semeador, é importante a gente pensar que foi uma parábola que Jesus ele ministrou à beira de um rio próximo da região da Galileia. Então, era uma região que ela era uma região agrícola. Então, alguns conceitos que Jesus trazia naquela parábola não precisavam ser contextualizados, não precisavam ser explicados. Por quê? Porque as pessoas que estavam ouvindo ali, todo mundo já tinha familiaridade com o assunto. Então, por mais que estivessem diferentes pessoas, um grupo de jovens, idosos, ricos, pobres, todo mundo ali já tinha um conhecimento básico ali do que o Senhor estava falando. Então, na parábola do semeador, o Senhor não necessariamente ele precisaria definir quais eram os aspectos necessários para um solo ser fértil, porque todo mundo que estava ali já tinha um pré-conhecimento daquilo, porque todo mundo já vivia daquilo ali naquela região. Então, isso é uma informação importante, porque a gente que está nesse contexto aqui urbano, de cidade grande, de uma época diferente, um contexto social, histórico diferente, às vezes a gente entende o que o Senhor está falando ali nas Escrituras, mas a gente deixa passar alguns detalhes que poderiam abençoar a gente ali naquela leitura. Então, aqui já falei, somente os que produzem frutos e se preservam até o fim serão salvos. Então, é algo que a gente, quem veio de berço cristão aqui, provavelmente já deve ter escutado isso em escola bíblica dominical, de que uma das as manifestações que a gente tem da nossa mudança, da nossa conversão, é através dos frutos. Então, a gente é salvo também quando a gente consegue ser visível esses frutos na nossa vida, né? Vamos lá, agora a gente vai ler, gente. Deixa eu passar aqui. A parábola do semeador, ela é vista nas Escrituras em mais de um livro, né? Então, a gente tem ela em Marcos, em Mateus e em Lucas. Hoje, aqui, a gente vai ler junto o capítulo 4 do livro de Marcos. Então, se vocês quiserem abrir, seria interessante. Todo mundo abriu? Ou ligou? Então vamos lá, a gente vai ler do 1 até o 12. Vamos lá. A minha versão é NVT, tá? Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram qual era o significado das parábolas. Ele respondeu:
A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que eu faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? A gente vai parar aqui por enquanto. Alguém aqui leu ou conheceu essa parábola aqui pela primeira vez hoje? Ou todo mundo já conhecia? Então, vou entender que todo mundo já conhecia. É importante a gente lembrar que a parábola do semeador, ela é uma parábola que fala da condição do coração do homem. Então, aqui, Jesus ele está usando uma forma de se comunicar com as pessoas que estavam ouvindo, de uma forma que ele seria compreendido ali para aqueles que estavam ali, para falar da forma que o coração do homem pode reagir de diferentes formas ao ser exposto às boas novas do Evangelho. Então, ser exposto à palavra do Senhor. Então, aqui a gente conseguiu ver 4 tipos de solo, certo? A gente viu 3 solos que não produziriam frutos e um solo que produziria fruto. Então, deixa eu passar aqui. Aqui, eu vou fazer um adendo. No versículo 13, quando Jesus é questionado pelos discípulos o significado da mensagem, ele traz um ponto muito importante, que ele mesmo tem uma reação assim: se vocês não estão entendendo essa parábola que é tão simples, como que vocês vão entender as demais? E isso a gente já fica aqui de spoiler, que ter um coração preparado e se preparar é o básico, né? Então, se a gente não consegue entender isso daqui, não tem como a gente falar de fruto, não tem como a gente falar de pregar o evangelho, não tem como a gente falar de nada. Isso daqui é o feijão com arroz. Então, é muito importante a gente ler essa parábola tendo entendimento disso, de que o Senhor, tudo que ele está trazendo aqui é com motivo específico. Então, não tem como achar que Jesus ali naquela ocasião ele estava apenas jogando ao acaso. Ele não estava jogando ao acaso. Então, até o fato de ter usado uma comparação relacionada à agricultura tinha um motivo. O fato dele trazer essa mensagem e trazer diferentes tipos de solo ali tinha um motivo. E é muito importante a gente olhar para essa mensagem com carinho, né, com cuidado. Então, frisando essa informação, se a gente não entender isso daqui, não tem como falar de vida com Deus. Isso daqui é o básico. O básico. Então, vou recapitular aqui alguns elementos da mensagem, tá? Só para a gente estar aqui na mesma página. Então, é importante pensar que, na parábola, o solo ele está representando o coração do homem. Então, o coração do homem e o quanto que ele está disponível para germinar e frutificar a mensagem do Senhor. O arado é o arrependimento. Então, o arado é aquela ferramenta que a gente usa. Que a gente usa para tirar o pedregulho, né? Então, quando uma terra está com muitas pedras, a gente ara a terra para tirar aquilo que poderia atrapalhar as raízes se aprofundarem e os frutos germinarem ali. A semente é a palavra de Deus e os ensinamentos, né, que o Senhor nos traz. Os espinhos, aí pode ser assim, né, os pecados, as preocupações, os prazeres, aquilo que tá roubando ali a nossa capacidade de aprofundar raízes. E o fruto é o resultado de uma vida transformada. Agora a gente vai ler a explicação da parábola pelo próprio Senhor. Então a gente vai ler a partir do 4:14. Vamos lá. O lavrador lança sementes a uns... Então, vou voltar, né? Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito tempo.
Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram sobre solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então vamos lá, a gente vai passar aqui rapidamente por esses diferentes tipos de solos. Então, no começo, a gente tem a semente que cai na beira do caminho. Então, é a semente que cai na beira do caminho, as aves vêm e comem antes que ela brote, antes que ela germine. Então, muitas das vezes a gente pode fazer uma comparação quando a gente está aqui no culto, um exemplo bem tosco, assim, a gente está aqui no culto, a gente está escutando a mensagem, e a gente não deixa nem que aquela semente ela germine no nosso coração, porque a gente já está com a cabeça no mundo da lua. Então, às vezes, você escutou, você não só escutou mesmo, não refletiu, não teve nenhum processo de você, de fato, permitir que aquela semente germinasse no seu coração. Então, é isso. Vou passar bem rápido aqui. O segundo solo é o solo rochoso. Então, a semente brota rápido, a terra é rasa, então é uma terra que ela tem uma barreira física ali, tem umas rochas ali, então ela não vai aprofundar raízes. Então, muitas das vezes, a gente é aqueles, né, que recebem a mensagem, então eles vêm, eles recebem a mensagem, mas por ter uma barreira ali, a gente não consegue aprofundar nossas raízes. Então, é a falta da profundidade do evangelho mesmo, que façam que aquelas pessoas desanimem, né? Então, qualquer obstáculo que surgir, ó céus, ouvido, acabou para mim, e acabou o evangelho, acabou a igreja, acabou tudo. Então, entre os espinhos agora. Eu estou indo muito rápido, gente? Aqui, entre os espinhos, são aqueles que deixam que as preocupações, que o próprio pecado, ele seja uma barreira ali também para a gente não aprofundar raízes. Então, muitas das vezes é aquilo, né? A gente vem, a gente escuta as mensagens, a gente tem a semente do evangelho plantada no nosso coração, mas muitas vezes a gente tem aquele pecado ali, né? Aquele pecado que não permite que a gente se aprofunde naquilo que o Senhor tem trabalhado. Então, passando, é autoexplicativo, nem tem porque eu ficar muito tempo aqui. E aqui é o objetivo da mensagem, o que cai em terra boa. Então, o que cai em terra boa é aquele coração que ele é preparado, ele não é negligenciado, é o coração que constantemente tem feito o trabalho de corrigir esses processos que poderiam impedir a semente do evangelho de germinar ali no nosso coração. Agora, eu trouxe uma frase aqui do Agostinho de Hipona, de Confissões. Então, Senhor, revolva a terra do meu coração para que não seja estéril diante de ti. Nas Escrituras, a gente tem esse processo de ter o nosso coração comparado com esse contexto de agricultura em solo em diferentes momentos, né? Então, pensando nisso, de novo, né? Às vezes eu dou uma viajada na maionese, mas tem uma razão. Pensando nisso, eu gosto de pensar que, novamente, o Senhor ele não usa parâmetros de comparação à toa. Então, se nas Escrituras o nosso coração ele foi comparado mais de uma vez, diferentes vezes, com um coração que precisa ser arado, com um coração que é um solo que é cuidado pelo Senhor, que o Senhor é o semeador que está plantando aquilo no nosso coração, eu acho que nada mais justo a gente aqui, de forma rápida, a gente entender o que é esse contexto que o Senhor compara. Porque, de novo, né, a gente nesse contexto aqui urbano, muitas vezes a gente não tem algumas noções básicas que poderiam abençoar a gente. Então, eu vou agora fazer um corte aqui e vou virar professora de biologia, rapidamente, e a gente vai falar um pouco de biologia mesmo. Então, um conceito natural do que é um solo fértil. Então, vamos lá. O solo fértil, ele é um solo que ele precisa de um equilíbrio entre os fatores químicos, orgânicos e biológicos.
Então, toda vez que a gente fala de um ser vivo, a gente precisa de um equilíbrio ali daquilo que está acontecendo ali no ecossistema, né? Então, a gente vai, de forma breve e rápida, assim, esmiuçar o que são esses fatores químicos, físicos e biológicos. Então, vamos lá. O fator químico é o alimento da planta. Então, é a planta que precisa dos nutrientes, de tudo aquilo que mantém ela viva. Então, o fator químico essencial é que ela tenha nutrientes que estão chegando para ela ali. Então, primeira coisa que a gente precisa ter um solo saudável. Já está tudo aqui. Eu tinha esquecido. O fator físico é a condição do solo. Então, físico, autoexplicativo de novo. Então, o quanto que esse solo está disponível para que ele possa frutificar, de não ter nenhuma barreira física. Então, que ele não tenha nenhum espinho, que ele não tenha pedras em excesso, para que ele possa fazer com que aquelas raízes elas germinem, elas cresçam ali naquele ambiente. Então, além de ter uma boa condição física, ela também precisa ter uma boa hidratação, ela também precisa receber uma hidratação boa. Os fatores biológicos é a matéria orgânica, então é a vida. Então, é a abundância, é a questão da vida que está circulando ali, que vai permitir com que o solo ele tenha vida ali, ele retém os nutrientes, que ele consiga ter o processo de decomposição também. Muitas das vezes tem algumas matérias ali que não são saudáveis para o solo, então essa presença de micro-organismos ela vai permitir com que esse solo ele faça sua própria manutenção. Na natureza é muito louco, assim, porque a gente vê isso em vários lugares, né? Se a gente vai numa floresta e não tem nenhum animal ali, é porque a condição da floresta ela não está saudável. Então a gente sabe que a condição ali do ambiente ele está favorável quando tem vida ao redor. Então, próximo. Aqui, a gente viu qual é o conceito natural e a gente viu que um solo, na natureza, ele precisa para ser fértil. Então, eu estou fazendo uma comparação aqui com o nosso coração, pensando que Jesus fez uma comparação de que o nosso coração é solo a ser arado. Eu vou fazer isso aqui também. Então, a gente tem a questão química, física e biológica no natural. Com a gente tem a nutrição, a preparação e o ecossistema. A gente vai discorrer um pouquinho aqui. A nutrição, obviamente, é o alimento. E a gente viu lá na simbologia da mensagem de que o alimento ali é aquilo que... a mensagem que a gente é exposto, a semente. E aqui a gente vai conversar um pouquinho. Assim como o solo na natureza, ele precisa de nutrientes, ele precisa ser bem alimentado, a gente também. Então, obviamente, a gente precisa ser bem alimentado de Bíblia, a gente precisa ser bem alimentado de bons livros, a gente precisa ser bem alimentado de palavra de Deus mesmo, a gente precisa ser bem alimentado de tudo aquilo que possa nos nutrir como cristãos. E isso é uma coisa que eu vou fazer um adendo aqui. A gente não tem como a gente viver a nossa vida se baseando só na nutrição do outro, certo? Porque assim como o solo é fértil hoje, ele pode deixar de ser fértil amanhã. Assim como um solo está frutífero hoje, amanhã ele pode não ser mais. Isso por quê? Porque no processo de agricultura ali, existe um processo de constante manutenção, existe um processo de constante autoanálise daquilo que está acontecendo ao redor. Então, as grandes fazendas, as grandes plantações, elas sempre precisam ficar fazendo uma análise daquilo que pode ser um problema ou não e ficar se corrigindo ali. E com a gente é a mesma coisa, porque muitas das vezes é muito importante a gente ser nutrido também pelas experiências do outro, pelas palavras do outro. Quantas vezes a Leandra traz ministrações aqui e eu sou, nossa, incontavelmente abençoada. Mas, muitas das vezes, tem processos que tem nutrientes ali que o Senhor
está especificando para ela. Então, o Senhor, ele está ajudando ela também a fazer um processo de identificar quais são as carências nutricionais do coração dela e está jogando para ela. E aí eu venho aqui, não, eu não preciso ler Bíblia, não preciso assistir nada, não preciso fazer nada, porque a Leandra já trouxe a palavra aqui. E aí eu perco a oportunidade de fazer com que o Senhor faça uma reeducação alimentar aqui do que está precisando e jogue nutriente específico do que eu estou precisando. Entende? Está dando para entender agora, né? Então, é isso. Então, é muito importante a gente se colocar nesse lugar de ser nutrido e se colocar nesse lugar de ser nutrido com as carências nutricionais assim, do que a gente está precisando. Então, as carências daquilo que a gente está precisando. Então, ter uma vida de intimidade com o Senhor, ter uma vida de relacionamento mesmo, para que o Senhor ajude a gente a identificar quais são os nutrientes, quais são aquilo que nos alimenta que a gente está precisando. Porque é aquilo. Vou usar um exemplo aqui que eu estou tirando da minha cabeça agora. Não tem como eu pegar os nutrientes que são necessários para uma plantação de trigo e querer jogar numa plantação de café. Porque são dois processos diferentes ali. Então, o Senhor, ele sabe daquilo que a gente precisa na medida certa. O Senhor sabe daquilo que a gente precisa na medida certa e aquilo que vai suprir o nosso coração ali naquele momento. Então, de novo, o Senhor, ele é um semeador perfeito. Então, isso é aquilo que eu queria deixar de mensagem assim, nessa etapa. É um semeador perfeito. Então, sabendo disso, ele sabe do que a gente precisa. Então, não tem como a gente ficar só vivendo a nossa vida, a nossa nossa caminhada cristã baseado só na nutrição do outro. Então, vamos começar a viver as nossas próprias experiências aqui. Está tudo ali. Então, alimentar-se da fonte, se alimentar direto da fonte. A segunda etapa é o arar a terra. Então, quem lembra o que é arar a terra? De pegar ali a ferramenta, que eu não sei o nome. É arar? A ferramenta e tirar os pedregulhos do nosso coração ali, né? Então, de novo, isso é para tirar as barreiras físicas mesmo. Então, de novo, é o processo constante de ficar fazendo a manutenção ali do solo. Então, constantemente, até que Jesus volte, ou até que a gente vá, a gente precisa constantemente ficar fazendo esse processo de corrigir ali as estruturas, porque sempre vão surgir pedras assim no meio do caminho, sempre vão surgir espinhos que a gente precisa ficar naquele processo de ficar tirando ali. Por quê? Porque constantemente a gente vai ter que lidar com a nossa autossuficiência, a gente vai ter que lidar com o nosso pecado, a gente vai ter que lidar com tudo aquilo que pode impedir com que a semente ela chegue a criar raízes. Então, obviamente, assim como o processo natural, a gente tentar manter o máximo possível esse solo mais macio, né? Esse solo mais solto de coisas que poderiam estar amarrando ali naquele momento. Então, de pedras, de preocupações, de coisas que são vaidades que vão estar impedindo que essa raiz cresça. E aqui agora é o mais legal, gente. O mais legal. E assim como na natureza, que precisa de micro-organismos, a gente também precisa de muitos micro-organismos aqui, de insetos, né? De insetos. De insetos. Então, assim, esse terceiro ponto é a vida em comunidade mesmo. De novo, agora vamos construir um pensamento junto aqui. Assim como na natureza, a gente sabe que a qualidade daquilo, do ambiente, ele é medido pela vida que tem ao redor, adivinha só. Adivinha só, se você quer viver sua vida sozinho, se deu mal. Então, de novo, né? Assim como no mar, a gente sabe que a qualidade da água está boa quando tem vida ali circulando ao redor, assim como nas florestas, a gente sabe que a qualidade ali, ela está também sendo expressada enquanto tem a vida ao redor. Se a gente vive a nossa vida baseado em tudo isso, em cuidar do nosso coração,
em ter boa teologia, em cuidar para que os pecados não dominem a gente, mas a gente vive sozinho, adivinha só. Então é importante pensar assim, não tem vida, não tem ecossistema, se não tem vida ao redor. Então, o nosso crescimento, por mais que é muito difícil, assim, vocês acham que é fácil caminhar com o Vitor? Não é. Não é. Então, nosso crescimento, assim, na nossa caminhada cristã, ela também está baseada no quanto que a gente vive a nossa vida de comunidade. Então, é importante a gente pensar nesse ponto, assim, que o Senhor, a própria natureza, ela expressa coisas para a gente que são verdades fundamentais do Evangelho. Então, não tem como a gente falar de ter um coração frutífero, de ter um coração disponível, se a gente quer viver a nossa vida sozinho. Não tem. São coisas que, assim, a conta não fecha. Então, assim como na natureza a gente consegue perceber verdades que são fundamentais e que às vezes a gente passa desapercebido, essa é uma verdade assim crucial no Evangelho. Não tem como ter um coração disponível para que o Senhor germine algo no nosso coração se a gente não anda com pessoas. Não tem como a gente ser a pessoa que vai pregar sobre frutificar, porque o fruto, tem que lembrar que ele está alimentando o outro, não a gente mesmo, né? Alimentar o outro se a gente não anda com pessoa. Então, a gente, para ser alimentado e para alimentar o outro, a gente precisa estar nesse cenário de viver no ecossistema. Então, como o ecossistema também tem os micro-organismos ali que decompõem a matéria ruim, a gente também precisa estar nesse cenário de colocar o nosso coração diante dos nossos irmãos para que a gente tenha a prática de confissão de pecado e aquilo que é matéria ruim no nosso coração também seja absorvido assim, pelos nossos irmãos. Gente, foi mais rápido do que eu esperava, e agora? Então, vamos lá. Aqui, isso foi uma coisa que, quando eu estava revisando a ministração, eu até compartilhei com o Gabs, né? Foi uma coisa que eu acabou vindo a mim por um acaso, que foi um acaso positivo. É importante pensar que o nosso coração ele sempre vai produzir algo. Sempre. Então, quando o Senhor fala que a gente precisa dar frutos, não é qualquer fruto, porque o nosso coração sempre vai produzir algo. Então, quando a gente escuta... Vou pegar vocês. Quando a gente escuta o Racionais lá e fala que até no lixão nasce flor, por mais que seja uma comparação que ele está usando de que uma pessoa talvez boa que nasce num cenário ruim, num cenário desfavorável, isso não é uma mentira, porque em vários momentos, em vários ambientes que são inóspitos, tem vida ali. Isso é uma verdade. Só que tem um outro processo na biologia também, que é o seguinte: quando o solo ele é negligenciado por muito tempo, a planta que está ali, ela tem um sistema de autodefesa de tentar preservar a espécie dela. Então, o que ela faz? Ela dá um fruto ali. Ela usa as últimas energias que ela tem, para produzir algo, para permitir que as próximas relevas sobrevivam, né? Só que, quando o solo está negligenciado e acontece esse processo, esse fruto ele vira uma sentença de morte. Porque é um fruto que já veio numa qualidade ruim. E as últimas reservas ali de nutrientes que aquela planta tinha, ela usou para produzir algo. Então, isso também acontece com a gente. A gente, muitas das vezes, está com o coração negligenciado. A gente não está cuidando daquilo que é terra, que o Senhor fala que a gente tem que cuidar constantemente para viver a vida no Evangelho. E a gente produz frutos. E muitas das vezes esses frutos eles são a nossa sentença de morte. Então, são frutos que vão ser os frutos da carne, né? São frutos que muitas das vezes vão ser os frutos da arrogância, que vão ser os frutos da imoralidade sexual, que vão ser os frutos que, ao invés de ser frutos daquele fruto lá que o Senhor está falando de que a gente precisa dar,
são os frutos que vão ser a nossa sentença de morte. É aquele ambiente que a gente vai depositar toda a nossa energia e depois dali já não tem nada. Só morte. Gente, de novo, acabei mais rápido do que eu esperava. Então é isso. Hoje eu trouxe essa palavra assim de uma forma um pouco simples e um pouco adaptando assim com contextos naturais, para que a gente possa refletir sobre isso mesmo, de que não tem como a gente orar pedindo que os frutos sejam aparentes na nossa vida, se aquilo que é o feijão com arroz, se aquilo que é o básico a gente está negligenciando. Não tem como a gente orar por frutos, não tem como a gente orar por aquilo que o Senhor peça que a gente dê, se o nosso coração está negligenciado. Então, de novo, o nosso coração ele sempre vai produzir algo, mas em solo negligenciado, tudo que nasce é podre. Então, nosso coração sempre vai estar produzindo alguma coisa. Mas se a gente não cuidar daquilo que o Senhor tem falado para a gente cuidar, não vai ser o fruto que vai abençoar os outros. Pode ser o fruto que vai ser a nossa sentença de morte. Então, hoje, eu acredito que a gente vai ter um momento de adoração aqui no final. E o meu objetivo da mensagem é justamente isso, né? Fazer que a gente reflita de que o nosso coração, assim como o agricultor cuida lá do solo dele, da plantação dele, a gente precisa periodicamente estar fazendo uma análise. A gente precisa periodicamente estar autoexaminando aquilo que está acontecendo ali e os processos e as etapas que estão acontecendo ali. Então, assim como a parábola do semeador, ele está alertando a gente de que a gente precisa constantemente sondar qual é a condição do nosso coração ao receber a palavra do Evangelho, a gente precisa estar nessa postura também, né? Porque é aquilo, são 4 solos. Os 3 solos têm uma condição que é muito parecida, de que é deixar com que distrações, que pecados, que algo tome o lugar que é do Senhor. Então, é deixar com que algo seja uma barreira física para aquilo que o Senhor possa, de fato, germinar no nosso coração. Então, que a gente possa fazer uma autoanálise assim, de qual o processo que a gente está vivendo hoje. Se a gente está falhando em algum lugar, qual é o processo que talvez o Senhor quer que a gente bote mais força. Não ser nutrido, está faltando nutriente, assim, a gente está se relacionando pouco com o Senhor, a gente está tendo pouco contato com a palavra do Senhor. Na questão de autocorreção, o processo de talvez cuidar de pecados que ficaram adormecidos e viram pecados de estimação, ou preocupações que viram um chaveirinho ali na nossa vida, ou na vida de comunidade. Permitir que tenham micro-organismos ali ao nosso redor para que a manutenção ela seja constante e para que a gente também possa ter essa vistoria realizada por outros. Então, essa foi a minha ministração. Assim, eu peço assim, que vocês tenham sido abençoados por ela e que hoje fique de mensagem assim, como que está a condição do coração, o nosso coração hoje, né? Como está o nosso coração? Será que a gente está disponível para receber a mensagem? Será que a gente está disponível para viver a mensagem, para que daqui a um tempo a gente possa, de fato, falar em frutos? Então, é isso. Gente, acabou. – 40 minutos, hein, Vini? O violão está muito longe.
Gente, eu sei que a gente montou esse esquema aqui de todo mundo ficar sentado, mas eu queria convidar vocês a se sentirem à vontade, assim, vocês estão em casa. Então, se quer ficar em pé, deitar no chão, rolar, dar cambalhota, fica à vontade. Vamos lá, Senhor. Pai, nós oramos nesse momento para que a gente possa se colocar nesse ambiente, Pai. Nesse ambiente de perceber quais são as carências do nosso coração. Se colocar nesse ambiente de perceber quais são os nutrientes que o Senhor quer nos nutrir hoje, Pai. Senhor, que nós possamos ser os micro-organismos que vão ser vida no coração do outro, Pai. Senhor, nós não queremos ser terra inóspita, Deus. Nós queremos ser terra que vai frutificar. Nós queremos ser terra que vai alcançar pessoas, que vai, de fato, abençoar pessoas, Deus. Senhor, que agora, nesse momento, cada um de nós possamos se aperceber quais são as nossas carências, em qual processo nós temos falhado, Deus. Jesus. Aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, que quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada
que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento só pra mim mesmo, lamento por não crer que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Boa noite. Na hora do louvor, né? Hoje eu tô bem desanimada. Eu achei que eu não ia ter nada hoje. Aí com a palavra da Aline, o Senhor me alimentou. Mas na hora do louvor me deu vontade de escrever um poema para o Senhor. E ele diz assim: a grandeza de um Deus perfeito, a grandeza de um amor perfeito, a grandeza de um perdão perfeito chegou em nossos corações. Corações obscuros, frágeis, insolentes. Me constrangeu, me saciou. Saciou com o pão eterno, com a água infinita. Não porque merecemos, mas sim pela grandeza desse amor perfeito. Enfim, a perfeição nos beijou. Me deu um beijo doce, puro, fofo. Tão fofo como as nuvens, puro, sem contaminação. Esse amor nos encontrou. Te encontrei, amor gracioso, amor doce e perfeito. Te encontrei, meu
querido e amado Jesus. Ele é muito querido, Ele é muito perfeito. E eu não tenho uma palavra maior que isso. O amor dele é perfeito. E ele morreu por mim. Uma alma sem vida que não merecia ele. Morreu por uma insolente que muitas vezes deixa ficar morna, que deixa o evangelho morrer dentro dela. Mas Cristo me salvou, Cristo me escolheu. Mas não porque eu mereço, mas por conta desse amor perfeito. E eu te desejo muito, muito que todos vocês, aqueles que conhecem, aqueles que estão mornos, aquele não importa, que eles conheçam esse amor perfeito, que reconheça que nós somos filhos de Cristo. Eles não dão essa oportunidade de ser príncipes e princesas dele, porque nós somos filhos de um rei que se tornou homem só por nós, sem a gente merecer. A grandeza do amor dele é perfeita. Uma marca em meu peito de fome e devoção, me feriu em amor, me selou o coração. Com uma marca em meu peito de fome e devoção, me feriu em amor, me selou o coração. Uma marca em meu peito de fome e devoção, me feriu em amor, me selou o coração. Uma marca em meu peito, seu amor beijou minha alma. Estou enfermo de paixão por ti. Seu amor beijou minha alma. Estou enfermo de paixão por ti. Me selou o coração, uma marca em meu peito de fome e devoção, me feriu em amor, me selou o coração. Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor agora, Pai. Porque nós, Senhor, apesar de nos encontrarmos em alguns estados do que nos foi falado hoje, Senhor, talvez o nosso coração, ele ainda não encontrou o caminho. Talvez o nosso coração ainda está com as rochas, Senhor, levantadas. Os nossos corações ainda, Senhor, têm os seus espinheiros, Senhor. Talvez nossos corações ainda não sejam terras férteis, mas nós sabemos que o Senhor, como autor e consumador da nossa fé, o homem que começou, o Deus que começou a boa obra, que é fiel para cumprir, Senhor, vai trabalhar no solo do nosso coração, quebrando as rochas, tirando os espinhos, nos tirando do caminho, Senhor, que não é o caminho que leva até o Senhor. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, que a partir de agora, Senhor, não importa como nós estejamos, mas que nós possamos olhar com esperança de que o Senhor vai fazer o nosso coração uma terra que produz 30, 60, 100 por um coração fértil, Senhor, disposto a liberar os frutos que o Senhor planejou para nós, os frutos que o Senhor nos chamou para ter, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor também nos coloque, Jesus, às margens das tuas águas, porque o Senhor, Pai, diz que nós somos como as árvores plantadas junto ao ribeiro de água, Senhor, que não murcham, Senhor, que dão
frutos no tempo oportuno, que suas folhas nunca secam, que no nome de Jesus nós possamos ser irrigados por esse rio que flui do trono do Cordeiro, e que no nome de Jesus, Pai, nós possamos olhar com um olhar, Senhor, para o futuro, para frente, um olhar que nós enxergamos o Cristo como a videira verdadeira, e nós sendo enxertados nela, Senhor, e nós enxertados em Ti, Jesus, podemos dar sim muito fruto, muito fruto. Então, se você crê na palavra que foi ministrada hoje, se você crê que o seu coração pode ser um solo fértil, começa a falar com o Senhor, começa a declarar para o Senhor que você quer um coração fértil, que você quer um coração que seja terra fértil. Não deixe que somente aqueles que estão aqui com o microfone ou entoando canções fale para o Senhor sobre o que você deseja, mas fale você mesmo. Clame ao Senhor para que Ele quebre as rochas do seu coração. Clame ao Senhor para que Ele mate os espinheiros, para que Ele tire as aves que tentam roubar as sementes que são jogadas, que são lançadas no seu coração, e para que você tenha um coração com uma terra fértil, uma terra que produz, uma terra que recebe a semente, que faz ela germinar e que ela produz muito fruto. Não permita que o inimigo roube essa palavra de você. Não permita que essas sementes sejam sufocadas pelas preocupações. O Senhor disse para não nos preocuparmos com coisa alguma, mas que antes nós deveríamos buscar o seu reino e a sua justiça. Nós não deveríamos nos preocupar com coisa alguma, apenas em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós venhamos agora adorar aquele que é o único que pode reparar os danos do nosso coração, aquele que pode quebrar todas as muralhas, que pode detonar todas as pedras, que pode tirar todos os espinheiros, que pode assolar, Senhor, todas as preocupações, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está oculto, porque a semente vai produzir uma raiz profunda de devoção, de adoração e de louvor a Ti. É o que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Todas as minhas fontes de prazer estão em Ti, e todas as minhas fontes de prazer estão em Ti, e todas as minhas fontes estão em Ti. Talvez as suas únicas fontes de prazer ainda não estão no Senhor. Eu não sei se você, enquanto a Aline estava fazendo a pregação, fez uma autoanálise em como está o solo do seu coração, mas eu quero te convidar a cantar esse trecho de uma forma que isso aponte para o futuro, de uma forma que isso profetize um futuro onde você tenha conseguido colocar todas as suas fontes de prazer no Senhor. De prazer estarão em Ti todas as minhas fontes de prazer estarão em Ti, todas as minhas fontes de prazer estarão em Ti. Talvez ainda não estejam mais. Fontes de prazer Ajuda-nos, Senhor. em Ti. Fascina os nossos olhos. Fascina os nossos olhos. Todas as minhas fontes de prazer estarão
as distrações irão cessar e eu poderei olhar para ti sem nada competindo pela minha adoração. Eu poderei beijar seu rosto sem mais ninguém competindo por isso. Oh Jesus, seja o centro, seja o centro da minha afeição. Todas as minhas estão em ti, todas as minhas fontes de prazer estão em ti. Boa noite, irmãos. Que delícia. Muito bom ver isso. Muito bom perceber que existem jovens, que existem rapazes e moças que estão interessados naquilo que o Senhor tem para fazer nas suas vidas. E diante disso que a Aline trouxe aqui para vocês hoje, eu queria também fazer uma pergunta para vocês, e que vocês pensem nisso, mas pensem com um coração muito sensível e um coração muito pronto a ouvir o que o Senhor tem para dizer a vocês. Que tipo de terra, qual tipo de coração você tem? Como está o teu coração hoje? Como está o teu coração? Ela falou de três tipos de solo, e ela comparou isso com o nosso coração. Como está o nosso coração? Nosso coração está pronto para receber a semente que o Senhor tem plantado e dar muito fruto? Dar fruto a 100 por uma semente? Dar 100 fruto com uma semente? Assim deveria ser. Eu quero dizer algo para vocês aqui que eu disse ontem para um homem da minha idade. Quase. Falta pouco. Não existe outro lugar para você estar. Acabou, não tem mais outro lugar para nenhum de nós aqui estarmos, a não ser aos pés do Senhor. Não tem. Você pode ir para qualquer outro lugar, você
pode ir viajar, você pode ir para a praia, você pode ir para o resort, você pode ir para o campo, mas em todo lugar que você for, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Você pode ir numa balada, você pode ir no lugar mais promíscuo que você imaginar aí. No meu tempo era danceteria. Ainda é, né? Mas hoje fala mais balada, né? Mas lá o Senhor vai te incomodar. Você pode estar no samba, tomando cerveja. Nada contra, tá? Desde que você saiba tomar. Lá o Senhor vai falar com você. E Ele vai dizer para você: o melhor lugar para você estar é ao meu lado. Ele sempre está com você. A pergunta é: você está com Ele? E dentro disso eu queria orar mais uma vez. Vocês já receberam tantas orações, mas eu queria aqui orar novamente. E eu queria que você recebesse essa oração como a oração de alguém que já passou por aí onde vocês estão e percebeu que não existe outro lugar melhor para estar. Senhor Deus, Pai bendito e maravilhoso, Senhor, eu quero te louvar, Pai, por cada jovem que está aqui, Senhor, cada um deles, Pai, do mais jovem ao mais maduro, Senhor. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor guarde esses corações, Pai, que o Senhor os livre de todo engano, que o Senhor os livre de todo conselho errado, que o Senhor os livre de toda falsa luz, de toda falsa cor que existe lá fora, Senhor. Livra-os, Senhor, livra-os das luzes coloridas que existem lá fora, Senhor. Que eles estejam sempre, Senhor, focados na Tua luz, Senhor, que é limpa, que é clara, que ilumina, Senhor, que ilumina os caminhos deles, Senhor. Que eles sejam, Senhor, tementes a Ti, Senhor, por onde eles andarem. Que eles sejam corajosos para falar da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito na vida deles, Paizinho querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, sonda cada coração aqui, Senhor. Sonda e vê, Senhor, qual é o nutriente que eles precisam, Senhor. Sonda, Senhor, irriga, molha, Senhor, hidrata com a Tua água, Senhor, a Tua santa água, Senhor, que traz vida, Senhor, em nome de Jesus. Guarda essas moças, Senhor, livra de todo homem maldoso, todo homem aproveitador, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, guarda as moças solteiras, guarda, livra, Senhor, de todo desejo mau, Senhor. Põe, Senhor, na boca o gosto amargo, Senhor, do pecado. Guarda, Senhor, o coração dos jovens solteiros, Senhor, em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor, homens, que eles se tornem homens que vão cuidar das mulheres, não só das suas esposas, mas das suas mães, das suas irmãs, das suas sobrinhas, das suas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o coração desses homens, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor traga à memória desses jovens, Senhor, tudo aquilo que dá esperança, Senhor, em nome de Jesus. Que eles tenham a certeza de que o Senhor é com eles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que esse evento, Senhor, que ele cresça,
mas que ele cresça, Senhor, com o propósito de salvar vidas, Pai. Que esses jovens, Senhor, depois que eles forem nutridos, regados, alimentados, Senhor, por Ti, eles deem muito fruto, Senhor. Muito fruto, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra, Senhor, não seja roubada. Que essa palavra não seja, Senhor, sufocada, Senhor. Em nome de Jesus. Mas que eles se lembrem deste dia, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus.